Que 9 entre cada 10 gestores consideram Jack Welch uma inspiração, isso não é novidade. Isso porque um dos maiores executivos que o mundo já viu no século XX trouxe inúmeras contribuições para quem trabalha com gestão. E é sobre uma dessas contribuições que ele trouxe que a gente vai falar hoje. No vídeo de hoje nós vamos conhecer qual é o método que Jack Welch aplicava para criar equipes de alto desempenho. Então senta aí, relaxa, esse é o canal Papo de Consultor. Quando Jack Welch assumiu o cargo de CEO da General Electric em 1981, o seu principal objetivo era desburocratizar a empresa e por isso ele acabou implementando diversas inovações gerenciais. Dentre essas diversas inovações gerenciais, uma chamou a atenção. Jack Welch logo no início percebeu que para ele conseguir alcançar os resultados que ele gostaria, ele precisava mexer nas pessoas. Porque afinal de contas, são as pessoas que conseguem levar resultados para a empresa e não apenas só os processos. E foi aí que ele criou um método que, apesar de polêmico, acabou sendo muito inovador, que é o método chamado 20-70-10. Usando um linguajar mais popular, esse método tinha como objetivo separar o joio do trigo, ou seja, conseguir identificar aquelas pessoas que realmente estavam engajadas e estavam a fim de trazer resultados para a empresa e aquelas que por diferentes motivos não poderiam mais vestir a camisa da empresa porque elas não estavam alinhadas àquilo que estava sendo pretendido por ele e não estava alinhada à cultura e aos valores da empresa. Então esse método ficou conhecido como 20-70-10 porque ele conseguia fazer uma avaliação de desempenho das pessoas e separava elas em 3 grupos, que eram os 20% melhores, os 70% da média e os 10% que estavam abaixo do desempenho. Para os 20% melhores, o Jack Welch definiu uma regra bem simples. Para eles, essas pessoas eram aquelas que, além de terem resultados mais expressivos, elas estavam completamente engajadas com a empresa. Então essas pessoas, elas deviam ser recompensadas não só financeiramente, mas também pelo seu trabalho. Ou seja, existem algumas pessoas que chegam em um determinado nível e não vale a pena você apenas ficar dando dinheiro para ela. Muitas vezes o reconhecimento, seja ela de qual forma for, é uma ótima forma de você continuar motivando essas pessoas que muitas vezes são movidas a desafios. Já aquele pessoal que estava no 70% da média, elas não tinham um bom desempenho organizacional, mas elas estavam alinhadas 100% com os valores da empresa. Então, para essas pessoas, o Jack Welch definiu que elas deviam ser motivadas através de capacitações e treinamentos para que elas conseguissem ter uma performance e um desempenho melhor em termos de resultados organizacionais. Isso é muito importante de reconhecer porque a gente tem que tomar cuidado dentro das empresas com aquelas pessoas que são altamente motivadas, estão sempre muito dispostas a fazer pela empresa, porém, infelizmente, elas são incapazes tecnicamente de entregar aquilo que a empresa precisa. Já o terceiro grupo, que são aqueles que estão 10% abaixo do desempenho, são aqueles que eles não apresentam um bom desempenho e nem estão alinhados aos valores organizacionais. Segundo Jack Welch, por mais que essa seja uma decisão difícil, essas pessoas deveriam ser desligadas imediatamente da empresa. A empresa agradeceria o trabalho que eles prestaram, mas infelizmente ela tinha que fazer uma linha de corte e não poderia mais permanecer com eles no quadro de funcionários. Foi por fazer um método um tanto quanto cartesiano, como esse implementado por Jack Welch, que ele se tornou tão polêmico. Mas ali, por mais que ele tenha sua polêmica, ele foi um método que incluiu uma cultura voltada para resultados dentro da General Electric. Como esse método foi muito bem sucedido na General Electric, muitos outros gestores tentaram implantar a mesma coisa em suas empresas. E o motivo pelo resultado não ter sido o mesmo é a grande lição que a gente tem que aprender aqui. O método por si só, ele não é um método tão complexo assim, mas existe uma coisa essencial que é preciso ter para fazer esse método ou qualquer outro método funcionar: a tomada de decisão. Sendo assim, se você criou um método e você não consegue tomar decisões difíceis aplicando as regras que estão previstas no seu próprio método, então você vai ter um grande problema. É muito difícil, na verdade é impossível, que esse método seja eficaz. Então o que a gente tem que aprender aqui é isso: todo método bem feito é aquele que gera tomada de decisão, por mais difícil que ela seja. E é com essa reflexão que a gente encerra aqui esse vídeo. E já sabe, né?
Curta, compartilha, comenta e se inscreve para você continuar recebendo notícia aqui desse canal. Um forte abraço e tamo junto!